Sarp diz a Munir que quer que ele encontre uma casa fora da cidade o mais rápido possível. Munir pergunta se o Sr. Swat e a Dona Piril irão saber disso. Sarp diz que não. Munir diz que ele sabe os problemas que ele pode ter fazendo isso, e não é questão de dinheiro, mas sim lealdade. Ele diz que quer fazer o possível para ajudar com isso. Sabe que não deveria ter confiado na Sirin, e que nada daquilo teria acontecido. Sarp diz que Munir não sabia, que as coisas se complicaram por várias decisões ruins, que ele já salvou sua vida várias vezes e pede que não abandone sua família. Ele diz que eles são só crianças inocentes e que Munir pode protegê-los e guardá-los. Munir diz que precisa de um tempo para achar a casa. Bahar diz a todos: gente, eu não entendo. Como vocês resolveram esconder uma coisa tão importante assim? Por que vocês decidiram fazer isso? Enver diz a Bahar que foi necessário, porque eles achavam que não era a hora certa de contar isso para ela. Ele diz que a Jali os proibiu e que disse que se ela ficasse tranquila, iria melhorar mais rápido. Enver diz que ela precisa lembrar que não poderia passar nervoso. Bahar diz que a Jali estava certa, mas a Nissan e o Doruk ninguém pensou como a saúde deles ficaria com aquela notícia impactante. Ela diz que os seus 2 filhos chegaram perto do pai, que eles pensaram que estava morto há tanto tempo. Bahar pergunta se eles pensaram nos filhos dela, em como ficou a cabeça deles e como isso afetaria a vida deles. Atice diz que foi pela saúde dela. Bahar pede que esqueçam da saúde dela e pergunta se eles acham que ela quer seguir viva para ser uma miserável. Ela diz que quando Sarp morreu, ou melhor, quando achou que ele tinha morrido, quais motivos eles acham que ela teve para seguir em frente. Bahar diz que seguiu em frente porque tinha a Nissan e o Doruk, e foi só pelos 2 filhos que continuou lutando e não desistiu. Ela diz que graças a todos eles, seus filhos não podiam falar nada. Irritada, Bahar diz que seus filhos estão cheios de dúvidas e não tem ideia do que irá responder, porque também não sabe de nada. Ela diz que toda vez que for falar alguma coisa, irá ficar com medo, porque não sabe se irá machucar seus filhos, e a culpa é deles. Bahar diz que não entende por que eles quiseram fazer isso, e que a culpa não é de seus filhos. Enver pede que Bahar os perdoe por isso, e eles não tinham ideia do que fazer e estavam confusos. Bahar diz: eu não vou perdoar, pode esquecer, eu não vou perdoar ninguém aqui. Depois do que vocês fizeram, eu não quero ninguém que fique perto dos meus filhos. Desculpa, mas eu não confio mais em vocês. É melhor manter a distância. Vocês me traíram, eu não consigo mais confiar. E Elis diz a Bahar que todos esses dias disse para eles que ela tinha o direito de saber. Seida diz que ela sempre disse isso mesmo. E Elis diz que eles fizeram ela prometer que não iria contar porque isso iria afetar a saúde dela. Ela diz que a Dona Jali disse que seria melhor contar depois do transplante. Enver confirma isso e que a Jali não quis deixar ela nervosa. Bahar vai embora sem querer ouvir as explicações deles. Enver garante aos demais que isso irá passar. Piril pergunta a Sarp o que ele vai fazer sobre a Bahar e os 2 filhos dele. Ela diz que quando perguntou, ele disse que não iria deixá-los, mas ontem ele encontrou a Bahar. Sarp confirma isso e pergunta se ela acha que isso tem importância. Ele diz que está preocupado com a segurança deles, e os homens do Nezir estão vigiando a Bahar e seus filhos o dia inteiro. Sarp pergunta se agora Piril quer que ele deixe. Eles, sendo que tudo aquilo é culpa dele, e fingir que nada aconteceu e esquecer deles de novo. Piril diz que não falou nada disso, e joga na cara dele que foi ela quem ajudou ele a salvar a vida da Bahar e o levou até a Sirin. Ela diz que não tem nenhum problema com a Bahar, e só quer saber se ele vai deixá-la. Piril exige que ele seja honesto. Sarp diz: eu não vou mentir para você, Piril. Você é a melhor amiga que eu tenho, e não seria justo te enganar. Se a sua dúvida é se eu ficaria com a Bahar outra vez, sim, é o que eu quero. É o que eu mais quero, é ficar do lado da minha mulher. Mas eu não consigo. Eu não sou forte para isso. Eu não tenho coragem de contar que sou casado com você. Piril questiona o porquê. Sarp diz: a Sirin, ela me pediu uma coisa em troca da medula. Foi aquele dia que você saiu do quarto dela. Ela tirou algumas fotos de nós 2 juntos para mostrar para Bahar. E eu não posso fazer nada. Ela me chantageou. Como explicaria para Bahar que aquelas fotos são falsas? Sarp garante a Piril que vai proteger a Bahar e seus filhos.
Piriu pergunta o que aconteceria se a Sirin não tivesse aquelas fotos. Sarp diz: ficaria com a Bahar. Arif pergunta a Seida como a Bahar está. Seida diz que ela está chateada e não quer ver mais eles. Ela diz que ela está certa e Arif diz que sim. Sirin deixa a louça suja no lugar onde ficava a máquina de lavar louça. Seida vai ao consultório de Jali e ela pergunta como a Bahar reagiu. Seida diz que ela ficou brava e disse que nunca mais quer vê-los e ficou chateada que eles não deixaram as crianças contar para ela. Jali diz que tem certeza que ela vai esquecer. Seida diz que a Bahar disse que os filhos dela tinham o direito de falar e que a Jali não pensou nisso. Jali diz a Seida que pensou em dar uma chance para ela, que irão testar em 2 semanas. Seida se anima e Jali dá instruções para ela. Jali impõe que Seida não use roupas tão chamativas e tomar cuidado com o jeito de falar, porque não quer que o Borá use tantas gírias. Seida diz que não tem problema. Jali quer fazer exames em Seida para saber se ela tem alguma doença contagiosa. Arif pede que Yusuf dê o dinheiro do aluguel das 2 casas. Yusuf diz que já depositou o dinheiro no banco. Arif pede que então ele saque para ele, pois está precisando fazer um pedido. Ele diz que se o pai não levar esse dinheiro para ele, ainda hoje, irá vender aquele prédio inteiro e ele vai ficar na rua e já cansou de ver ele apostando. Yusuf vai para casa e, como já gastou o dinheiro, decide pegar a aliança que era da esposa para vender. Arif paga um chá para Sebat e faz perguntas sobre ele e Orhan. Ele quer saber com o que os dois trabalham. Sebat diz que eles trabalham com tecido e Arif pergunta onde fica a loja dele. Sebat diz que fica a umas quadras dali. Arif estende sua mão para cumprimentá-lo. Sebat não o cumprimenta e mente seu verdadeiro nome. Arif diz a Sebat que ele os observa o dia inteiro e pergunta se eles se conhecem de algum lugar. Sebat pergunta se isso incomoda ele. Arif diz que as pessoas que moram ali não gostam de estranhos e estão sempre de olhos abertos. Sebat diz que entende e acha bom os vizinhos se ajudarem. Yusuf vai a uma joalheria para vender o anel que era da esposa. Atis e Enver voltam para casa e Sirin pergunta como a Bahar está. Enver diz: não faz essa pergunta. Você nunca se preocupou com a sua irmã. Sim, claro, eu acredito que você está preocupada com ela. Tanta preocupação. Atis diz a Sirin que ela está bem. E Sirin diz que o Sarp contou para ela que foi até lá. Atis pergunta por que ela falou com o Sarp. Enver vai até a cozinha e vê a louça suja no lugar que tinha a máquina de lavar. Irritado pelo deboche da filha, ele pergunta a Sirin se aquilo é uma brincadeira. Atis chega ali e vê a louça no chão. Sirin, cínica, diz: o que eu fiz de errado? Não se deixa a louça dentro da máquina de lavar louça? Nervoso, Enver pega toda a louça suja, vai até o quarto de Sirin e deixa dentro do guarda-roupa dela. Sirin diz para o pai que ele não precisa ficar assim, que só foi uma brincadeira. Enver diz que agora a louça vai ficar guardada ali. Ele sai e Atis pede que Sirin não irrite o pai dela assim. Hazim pede informações para Sebat sobre o que tem acontecido no bairro. Sebat diz que está tudo normal por lá e comenta que o cara do café, o Arif, está sempre de olho neles. Ele diz que não sabe, mas acha que o Arif desconfia deles. Hazim diz a Sebat que ele precisa se esconder e se tiver algum problema, pode eliminar o Arif. Yusuf dá o dinheiro para Arif e mente dizendo que sacou do banco. Arif diz que pensou que ele tivesse apostado tudo e o agradece. Ele vai até Bahar, mas ela não quer falar com ele. Bahar fecha a porta na cara de Arif. No outro dia, Arif vai ver a aliança que era de sua mãe, mas não a encontra. Ele confronta Yusuf onde está o anel de sua mãe. Yusuf diz que vendeu. Arif fica indignado. Yusuf diz: sua mãe já não está aqui para usar, e se você queria ele para dar a uma mulher qualquer, agora vai ter que comprar outro, porque esse eu já vendi e já era. Arif exige saber para quem ele vendeu. Yusuf responde que foi para o joalheiro. Arif sai de casa. Doruk quer falar com Seida. Bahar diz que hoje não, e que quer ficar só com eles. Doruk pergunta por quê.
Bahar diz que não tá com vontade de falar com a Seida e que ela não foi sincera com ela em algumas coisas. Nissan pergunta se foi sobre o papai. Bahar balança a cabeça, indicando que sim. Nissan diz que eles também não foram sinceros. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!